Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Tudo bom, João? Olá, ouvinte, tudo bem? Do Marcelo Venturini. Salve, Marcelo! Olá, João. Oi, gente. Olá a todos. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Primeira vez que eu apareço esse ano, acredito eu. Então, meu abraço a todo mundo. Legal, bom tê-lo de volta. E nós estamos aqui para conversar com o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e também coordenador do Laboratório Audiovisual, o professor Marcos Bal Carvalho, que também é integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum. Hoje a nossa conversa é em torno do livro Reivindicações Urbanas e o Direito à Cidade, que foi organizado pelo Julian Walker, pelo próprio Marcos Bal Carvalho, a Elinca Dionesco e publicado recentemente pela UCL Press. E é importante também mencionar que o livro está gratuito no site da editora. Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja muito bem-vindo. Olá a todos, agradeço a oportunidade de poder ter um papo, fazer algumas reflexões sobre esse trabalho. E é isso, vamos lá, agradeço muito essa oportunidade. Marcos, de início, acho que é importante a gente localizar a nossa audiência em relação ao livro. Qual foi a ideia principal que levou vocês a organizarem esse livro? E como é que foi essa articulação entre você e os autores também? E se puder mencionar a importância dele ter sido lançado tanto em inglês quanto em português. E, João, esse livro, na verdade, ele é um produto resultante de uma parceria entre a UFBA, Universidade Federal da Bahia, e a UCL, a University College of London, através de um programa de intercâmbio, né, entre o mestrado de desenvolvimento urbano da UCL e o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Esse programa de intercâmbio ele foi desenvolvido em 4 anos, 2016 a 2019, onde uma turma de alunos do mestrado de Londres passava 4 turmas diferentes, cada ano 15 dias em Salvador. Essa temporada de 15 dias era precedida de uma série de aulas, tanto aqui quanto lá, porque aqui também tinha uma turma de alunos que se inscrevia para essa disciplina, é uma disciplina regulada, o programa de pós-graduação. E durante os 4 anos, essa turma de alunos se encontrava durante esses 15 dias na UFBA, com uma série de professores de lá e daqui. A gente participava de uma série de atividades de troca de conhecimento durante essas 4 edições. A ideia do livro ela surgiu na primeira edição, em 2016. O Julian Walker era um dos professores de Londres, e ele, no ano seguinte, a gente já conversou, e ele contou para a gente essa ideia e nos desafiou, nos convidou para a gente executar uma série de entrevistas com os movimentos sociais que estavam articulados com as atividades de extensão do próprio programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, onde a ideia era compreender ou provocar as lideranças desses movimentos sobre os conceitos que a gente estava tratando dentro da academia. Então a ideia básica era essa, e uma coisa central também na ideia de que não só a fala dessas lideranças seriam captadas e seriam trabalhadas, mas também o fotógrafo veio com a equipe de Londres para captar as ideias ou as percepções visuais desses conceitos que estavam sendo trabalhados ou provocados nas entrevistas. Então o livro ele é, ao mesmo tempo, um livro de fotos e de entrevistas, né? A ideia central do livro que o Julian veio em 2017 foi essa. E a partir daí a gente foi executando isso e refletindo, e enfim. Então acabou que a gente realizou esse trabalho aqui e também realizamos lá em Londres. A gente, em 2018, fizemos o caminho inverso, mas foi só uma edição. A gente saiu, alguns alunos e professores saindo daqui, fomos para Londres e vivenciamos também lá 2 semanas de atividades, mais ou menos com a mesma dinâmica, a mesma metodologia que as pessoas estavam fazendo aqui em Salvador.
Além do livro, a gente teve de revistas, de publicações, jornais, fizemos um documentário também. O livro é um desses produtos. Marcos, muito legal. E, então, eu gostaria de saber o que você considera que acrescentou ao livro essa parceria entre vocês aqui em Salvador e o pessoal de Londres. O que esse intercâmbio pode acrescentar ao livro que provavelmente seria diferente caso não houvesse tido esse intercâmbio de conhecimentos? Com certeza, posso afirmar que, apesar de contextos tão diferentes, né, são territórios muito diferentes na Europa, no Brasil, na América Latina, contextos históricos bem diferentes. E se a gente tivesse feito isso só com os movimentos, a gente perderia um nível de relação que foi muito interessante, que está materializado no livro, né? E também a percepção de que há coisas em comum, apesar de serem tão diferentes. Eu acho que isso é que é o mais bacana, tanto em relação aos conceitos acadêmicos do direito à cidade, mas em relação ao que mobiliza esses movimentos sociais, onde o capital conquista os territórios, né, vai mercantilizando a cidade, né, as conquistas desses movimentos, e isso é comum. Existe uma parceria entre o que chamamos de mercado imobiliário, mercado financeiro, e a sociedade civil organizada, que é atingida diretamente, né, com a redução dos seus direitos, das suas demandas. No caso do Brasil, dos movimentos sociais em Salvador, assim como no resto do Brasil, a gente tem um agravante pela ausência completa de muitas das demandas básicas, né, do cidadão, enquanto Londres também, em certas situações também, mas eles lidam com carências não tão urgentes, no sentido da própria sobrevivência humana, uma outra natureza. Mas, de fato, eles, da década de 80, 90 para cá, eles têm lutado bastante por uma redução do estado de bem-estar social, onde principalmente a moradia social tinha um nível de atendimento à população mais vulnerável que hoje está cada vez se reduzindo mais. A própria interferência desse mercado financeiro nas ações de planejamento da própria cidade. Então, assim, na essência, isso se parece muito com o caso do Brasil, guardado das devidas proporções, né? Acho que o livro, essa experiência desse intercâmbio de conhecimento, essa troca, fortalece muito as nossas individualidades, onde a gente também identifica pontos em comum. E agora, dando um direcionamento em relação à expressão que dá título ao livro, a gente podia discutir, debater um pouco sobre o próprio direito à cidade. A publicação reúne várias ideias em torno dessa noção, né? E no próprio argumento do livro é comentado que essa expressão, direito à cidade, pode ser acionada tanto para discutir sobre o domínio do capital, e aí principalmente o capital financeiro, na produção e na experiência do espaço urbano, quanto para articular um conjunto de demandas por parte de movimentos sociais em diferentes escalas. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre algumas elaborações mais popularizadas dessa noção de direito à cidade e principalmente de que maneira ela é apropriada nos relatos e interlocuções que são apresentados no livro. A gente tem logo na introdução do livro, a gente faz uma reflexão sobre esse conceito do direito à cidade, né, essa apropriação acadêmica, teórica. A ideia era justamente de a gente compreender como movimentos sociais se relacionam com esses conceitos acadêmicos. A gente percebe que a gente trata o universo epistemológico, enfim, teórico dos conceitos de cidade, do direito à cidade, eles são tratados não com essa perspectiva, referências de autores, claro, mas eles estão no dia a dia. A gente identifica claramente que os movimentos sociais partem de uma reflexão, de uma mobilização por uma justiça social, que se identifica claramente com esse conceito teórico. Particularmente os movimentos sociais de Londres, eles, durante a produção do livro, eles solicitaram para que a gente não tratasse com eles diretamente o conceito do direito à cidade, porque deles não é uma expressão que eles lidam as discussões e solicitaram um termo que é comum a eles, é a reivindicação dos nossos espaços. Engraçado que no Brasil, talvez pela história do Estatuto da Cidade, de algumas experiências anteriores que a nossa
vem experimentando, essas lideranças, elas de alguma maneira já se relacionam com o conceito de direitos. O direito à cidade está dentro desse balaio, digamos assim, do direito, com suas particularidades. E no caso dos movimentos sociais que já tinham algum tipo de atividade de extensão com o grupo de pesquisa Lugar Comum, eles já tinham defrontado com esse conceito do direito à cidade. A ideia central que permeia o livro é centralizando as margens, produção de conhecimento e metodologia como praxis. Então, assim, é justamente essa compreensão de que os conceitos e os direitos, eles são construídos na prática. Uma das professoras que fazem parte do grupo de pesquisa, a Adriana Lima, a tese dela é sobre direito achado na rua, né, que é um conceito já de alguns professores, alguns pesquisadores no Brasil, e tratando desses territórios em Salvador, ou seja, o direito à cidade aflora dos próprios movimentos sociais, das demandas sociais por infraestrutura, por mobilidade, moradia digna, por emprego e renda, por cultura e memória. Essas demandas elas se articulam diretamente com o direito à cidade, que é um conceito muito amplo, né? A gente acaba, no decorrer dessas experiências, trocas com as experiências de Londres, a gente percebe que esse termo abrangente do direito à cidade, ele arca sentido de mobilização em comum, né? Um ethos de mobilização, como a gente trata no final, onde muitas das questões associadas ao direito à cidade, as demandas dos territórios populares ou das organizações civis, e ela trata, às vezes por partes, às vezes de maneira ampla, mas que reflete claramente essa formulação teórica e acadêmica do direito da cidade na prática. A gente não está interpretando ou analisando as lutas desses movimentos. Há um espaço para os próprios movimentos se colocarem enquanto agentes que estão refletindo sobre esses conceitos na sua própria prática. As entrevistas que geraram o livro, os capítulos desse livro, elas se baseiam no desenvolvimento de 3 conceitos. O primeiro conceito é o direito à cidade. Então, cada liderança, cada movimento social reflete sobre o que é o direito à cidade. No caso dos movimentos da Inglaterra, eles fazem essa reflexão a partir do termo não direito à cidade, mas no termo reivindicando nossos espaços. O segundo eixo é um eixo onde os alunos envolvidos, tanto da Universidade Federal da Bahia quanto do UCL, a partir do envolvimento deles com esses territórios, esses movimentos, eles elegem um tema e a gente provoca para esses movimentos esse tema que foram eleitos para cada movimento social. O terceiro eixo é provocado pelo próprio entrevistado. O próprio movimento elege qual é o conceito que é caro à sua atuação. E isso vai se desdobrando, a gente, na verdade, pegou essas reflexões, a gente não faz uma análise e escreve uma análise a partir dessa entrevista, que é uma prática, né, das ciências sociais. Claro que estou generalizando aqui, mas é o mais comum você fazer entrevistas e analisar essas entrevistas. A gente, essas entrevistas provocou os 3 eixos de reflexão e ajustamos essa redação para o formato de capítulos. Claro que é, na verdade, é um privilégio a gente poder falar com o editor, um dos editores do livro, né? Mas também acho que seja interessante nos aproximarmos do Marcos pesquisador. E um dos capítulos, Marcos, nesse livro, você contextualiza as lutas urbanas em Salvador, partindo, sobretudo, de um marco que foi a abolição da escravidão e como que depois isso engendrou uma série de outras lutas. Você poderia refazer esse caminho que você apresenta no livro aqui pra gente? Vou tentar fazer uma síntese, né, do que mais ou menos desse capítulo. O livro dos editores, a gente enriqueceu ele com contextualizações prévias às entrevistas, certo? Então, no caso da contextualização das lutas urbanas em Salvador, esse capítulo ficou minha tarefa, e o que a gente tentou fazer é o seguinte: precisava criar um contexto mais abrangente entre esse histórico da Inglaterra e do Brasil. E, claro, né, a tal da abolição da escravatura é muito importante no território de Salvador, porque a gente sabe que é uma abolição que não é uma abolição de fato, né? A cidade de Salvador é a maior cidade negra fora da África, e em determinado momento do século XIX houve, a partir dessa abolição e de outros contextos históricos, a cidade ela começa a receber um número muito grande, sobretudo meados do século XX, a partir da década de 40, toda a
mão de obra do interior, muita boa parte da mão de obra do interior, que é herdeira dessa relação do trabalho escravo, ela se desloca para a cidade. Então a cidade ela tem 3 décadas, 40, 50, 60. Ela tem uma explosão populacional, onde hoje o resultado dessa explosão é mais de 70% da cidade é totalmente em estrutura, onde a ação do poder público ela é estruturalmente envolta nesse racismo, né? Então, assim, não é só a falta de recursos e tal, não, é uma lógica onde a relação do racismo estrutural está presente o tempo todo. Então, um dado muito marcante, né, a partir dessa explosão populacional que a gente observa, Salvador, até a década de 50, ela era uma cidade compacta, com grande crescimento da população, no que a gente chama de periferia, mas a parte estruturada da cidade ela era, de certa forma, compacta no seu centro antigo. E numa ação política, o grupo dominante aí, do estado da Bahia durante a ditadura militar, ou seja, numa situação onde, além da enorme carência que a grande parte da população já sobrevivia nessa época, a gente tem uma ação autoritária onde mexe profundamente no território da cidade. E é isso que eu tento desdobrar nesse capítulo, quando o governo estadual ele institui um plano de deslocamento das partições públicas, que todas ficavam no centro, a partir de um discurso de modernização, de desafogar o centro, e vai para uma parte da cidade, do território da cidade, totalmente vazia. Faz um investimento grande, onde constrói uma grande avenida, que é a Avenida Paralela, e o centro administrativo da Bahia. O que acontece, na verdade? Meses antes disso, a prefeitura tinha liberado a venda dos territórios. 80%, tem alguns livros que falam isso, do território da cidade era da prefeitura, onde a partir da Enfiteuse, antes desse território, eles pagavam uma taxa, não eram proprietários. Então a cidade tem um decreto municipal, a reforma urbana, onde esses territórios são vendidos de fato. Poucos meses depois, o governo do estado vem com essa política de mudar os públicos estaduais para essa área que tinha acabado de ser adquiridas pela iniciativa privada. Ou seja, tem uma jogada aí articulada, provavelmente articulada, tudo indica, onde o Estado investe pesadamente em áreas públicas recentemente adquiridas pela iniciativa privada, sem nenhuma estrutura. O que acontece? Então, a cidade ela deixa de ser compacta, questão de 3, 4 anos, a Avenida Paralela é construída em um ano e meio, o centro administrativo também, em 71. Então há um investimento público pesado em uma área que tinha acabado de ser adquirida. E o que a cidade sofre? Ela sofre, ao mesmo tempo que seu centro antigo ele sofre um esvaziamento muito grande, há um deslocamento e uma rentabilidade de uma área imensa nova. Então a população ela começa também a ocupar esses imensos espaços vazios. E claro, quando a cidade era densa, o investimento público de infraestrutura já era precário, imagina quando a cidade ela é implodida, espaços vazios enormes, agora muito mais difícil de otimizar os recursos públicos, né? Então, os movimentos que a gente trabalha hoje, no século XXI, boa parte deles, ou eles estão no centro histórico, centro antigo, melhor dizendo, sofrendo uma série de problemas, como também nessas imensas áreas que foram ocupadas pela população sem renda para fugir do aluguel. Então eles foram ocupando essas áreas e 30, 40 anos sem nenhuma estrutura. Então a gente pode citar aqui o Nordeste de Amaralina é uma dessas áreas onde ela é diretamente afetada por esse deslocamento, né, da cidade. Saramandá é totalmente afetada por isso. Saramandá é uma ocupação do território que ele surge a partir desse deslocamento, ele fica justamente ao fundo da rodoviária, ao fim da Avenida Paralela. Enfim, muitos desses territórios eles ocupam essas que seriam essas áreas vazias, né, na década de 70, que hoje estão parcamente atendidas por qualquer tipo de infraestrutura e de qualquer investimento público para essas populações. E a outra parte é, como eu já disse, movimentos que estão no centro antigo de Salvador, que ao mesmo tempo também, de certa forma, abandonado, é um imenso vazio, existem muitas prédios desocupados e pouquíssimos serviços públicos também nessas áreas. O que de fato a gente pode presenciar hoje é que o Estado ele continua investindo, o Estado que eu estou falando aqui, os entes, né, públicos, eles continuam investindo nas áreas luminosas, como a gente Milton Santos se refere, onde as relações de poder elas se efetuam de maneira visível. E os investimentos públicos estão voltados para
para aquelas áreas onde o dinheiro circula. E onde o dinheiro circula menos ou quase não circula, a gente, que é 70% da população, continua vivenciando falta total. E aí tem toda uma discussão desse racismo estrutural, que claramente não é só, como eu falei antes, não é só uma questão política de falta de recursos, mas é aonde investir esses recursos. Então, claramente, a gente adentraria por um universo, né, de reflexões desse racismo estrutural se concretizando na cidade. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. E deixa eu perguntar, 2 perguntinhas. De onde que surgiu essa ideia muito interessante dessa metodologia que vocês fizeram, de não interferir, deixar os movimentos sociais falarem sobre conceitos importantes para eles e como eles interpretam o direito à cidade? E outra coisa, gostaria que você comentasse brevemente, assim, fizesse um breve apanhado de quem são esses movimentos sociais, o que eles desejam, aonde que eles atuam e pelo que eles lutam. Então, essa ideia, ela é uma reflexão que a gente tomou contato muito fortemente, claro, através da própria experiência enquanto grupo de pesquisa, mas num processo de intercâmbio. O Julian, o Alexandre, que são professores lá da UCL, o trato com os movimentos sociais, sempre surgiu essa questão. Até onde a academia, ela, de fato, reinterpretava, expressava a sua própria perspectiva, e até quando essa perspectiva era de fato dos movimentos sociais. Então, a partir dessa reflexão, estabeleceu esse método. Não, a gente vai publicar o que os movimentos estão dizendo, não o que a gente acha que é importante que eles estão dizendo. Claro que o próprio fato de a gente escolher um tema, provocar eles, de alguma maneira é uma curadoria dessas reflexões. Mas a ideia era realmente não estabelecer uma análise, como eu já falei antes, de dentro da academia, da perspectiva da academia, sobre a ação, sobre a expressão dos movimentos sociais, mas o quanto a gente conseguiria fazer uma publicação onde que os movimentos sociais, de fato, fossem autores das suas reflexões. Eles são os autores dos seus capítulos. E eu acho que isso vem um pouco da própria experiência do lugar comum, refletindo sobre isso. Vinha também do Programa de Desenvolvimento Urbano lá da UCL, o DPU, e a gente foi se encontrando nessas reflexões, nos primeiros contatos, e acabou que o livro saiu, essa metodologia do livro saiu dessa vontade, experimentar, publicar a partir dessa perspectiva híbrida, porque a gente sabe que, claro, quem está dentro da academia tem um contexto teórico, principalmente de formação, que é diferente de muitas, não sempre, mas a maioria das vezes é diferente de quem passou a vida dentro de um movimento social, articulando demandas do território, próximo ali. Então, são contextos muito diferentes. Não tem como não admitir que as reflexões também são diferentes. Então, se a gente assume que a gente quer que essas pessoas falem, é uma opção. É muito diferente de a gente expressar o que a gente acha que elas falam, o que a gente acha que é importante que elas estão falando. Então, a vontade, o cerne da ideia do livro foi essa, né? Eu vou falar um pouco aqui dos movimentos, brevemente, porque são muitos. No caso de Salvador, são movimentos que estavam articulados com a atividade de extensão do Grupo de Pesquisa do Lugar Comum. No caso de Londres, são movimentos que estavam articulados com o mestrado em Planejamento Urbano lá do DPU da UCL. Salvador, a gente pode enumerar aqui o Acervo da Laje. O Acervo da Laje na verdade, é um museu criado por um casal, morador de Plataforma, que é um dos bairros do subúrbio ferroviário, e ele decidiu, através da curadoria de artistas do próprio subúrbio ferroviário, né, artistas populares, criou um museu dessa arte produzida no subúrbio ferroviário. Não seria um movimento, né, como eu falei, é uma instituição de arte e cultura, com a perspectiva da cultura e da memória criada
pelo subúrbio ferroviário, que é uma das grandes periferias da cidade de Salvador. Então, o objetivo do Acervo da Laje não é um movimento no sentido clássico, ele é uma instituição que busca a mobilização dos moradores através do reconhecimento da sua própria arte, da sua própria cultura. E a partir disso, hoje, tem uma penetração muito grande com as articulações, demandas do subúrbio ferroviário. É muito interessante, o Acervo da Laje tem uma característica muito peculiar nesse conjunto de movimentos. A seguinte é a Associação Amigos de GG, dos moradores da Gamboa de Baixo. A Gamboa de Baixo é um bairro localizado no centro antigo de Salvador, temido em bairros consolidados de classe média alta, o Corredor da Vitória, o Campo Grande. Ele tem uma característica muito peculiar de ser um bairro centenário, né, um território à beira do mar, onde tem uma visão assim lindíssima. Não à toa, ela é imediatamente vizinha de uma série de prédios de altíssimo nível, né? Então tem uma série de questões, total, por exemplo, de acessos ao bairro, não entra caminhão, não entra nem carro de gás, não entra nada, os moradores entram, entrar e sair, tem que entrar, só tem 2 escadinhas, 3, na verdade 2,5, porque a gente não pode nem considerar essa terceira como uma escada mesmo, mas são muito precários, esgotamento sanitário. Semana passada teve um novo deslizamento. Quer dizer, é um território, a Gamboa de Baixo é um território muito peculiar, por muitos fatores. O contexto se repete na cidade, mas pelo território, pela riqueza visual, né, a paisagem, o lugar onde está inserido ali, é muito peculiar. A gente tem, em contrapartida, uma ocupação, Luiz Amaim era uma ocupação de um prédio público no comércio, né, no centro antigo de Salvador também. No início de 2018, o governo do estado ele conseguiu desocupar isso, e essas pessoas, essas famílias estão recebendo aluguel social até hoje na promessa de ir para um conjunto habitacional que até hoje não aconteceu. Então, a ocupação Luiz Amaim, na época que a gente fez o livro, na época do intercâmbio, era uma ocupação no centro de Salvador, que o seu objetivo era a luta pela moradia digna, né? Assim como a ocupação Força e Luta Guerreira Maria, que está na extremidade no município, muito longe do centro antigo de Salvador, também é um movimento que busca pela moradia digna de famílias que tinham sido relocadas, moravam no subúrbio, basicamente no subúrbio ferroviário, onde tinham renda advinha de pesca, das catadeiras de marisco. E aí, com a intervenção do poder público, essas famílias elas foram deslocadas para um conjunto do Minha Casa Minha Vida, quase na fronteira do município de Salvador, onde essas famílias não conseguiram se manter nesse conjunto habitacional, né? E elas ocuparam um terreno ao lado desse conjunto habitacional, que é o Parque das Bromélias, do conjunto habitacional. Aí a gente tem outra série de movimentos, que é a Associação de Moradores do Centro Histórico, que é a MAC, que é uma associação de moradores, em parceria com o Ministério Público, principalmente do Estado. Eles conseguiram fazer com que o projeto de recuperação do Centro Histórico fosse alterado com a inclusão de moradia social, de interesse social. Procida, que é a liderança da MAC, uma das lideranças da MAC, ela gosta muito de dizer que, nesse momento, aí foi o primeiro movimento social a conseguir implantar moradia social num território de patrimônio da Unesco. Então, assim, é muito peculiar essa luta. Eles conseguiram 108 unidades habitacionais, parece. Algumas ainda não foram entregues, mas é uma luta que já se estendeu há muitos anos. Outro movimento é o loteamento Nova República, situado no bairro de Santa Cruz, que também é totalmente rodeado de bairro de classe média alta, diretamente ligado a políticas de segurança pública. Todas as outras demandas sociais deixaram de ser atendidas com o argumento de que o bairro precisa de segurança. É uma região hoje com muitas questões. A gente viu depoimentos de moradores várias vezes falando que até a chegada dessas bases da Polícia Militar, eles não tinham problema de segurança, e quando a polícia chegou é que os problemas de segurança se exacerbaram, né? E, enfim, a Associação de Moradores do Loteamento Nova República é um dos movimentos desse território que estão articulados nessas atividades de detenção, um lugar comum, mas existem outros. No livro, quem dá voz a essa região da cidade é a Associação de Moradores do Loteamento Nova República. Outro movimento social de Salvador é o Grupo Cultural Arte Consciente, que é uma das organizações sociais do bairro de Saramandá, através de Leco, que é um dos fundadores, que são muito atuantes no território através de ações culturais. Mas, o tempo todo, eles estão presentes em demandas
mais diferentes possíveis. Recentemente, eles conseguiram, através de um acordo do Ministério Público com um shopping que foi construído ao lado do bairro de Saramandaia, grande investimento de um complexo comercial, prédios, que eram a área verde onde os moradores da região se utilizavam, e um acordo da empresa, né? E o Ministério Público negociou um recurso para a construção de espaços públicos. Então, Saramandaia foi recentemente concluída, demorou alguns anos para isso efetivar, mas recentemente foi construída a praça. Saramandaia aqui não tinha praticamente nenhuma, praça mesmo não tinha nenhuma, tinha um largo, 2 largos assim esporádicos, mas uma situação de densidade populacional absurda, porque é espremida entre 3 shoppings, grandes shoppings, 2 estações de metrô, quer dizer, um território muito bem posicionado, e aí, através de várias associações, uma delas o Grupo Cultural Arte do Ciente, eles têm conquistado algumas coisas, uma delas é essa praça. Eu falei todos os movimentos envolvidos em Salvador e os de Londres, o que une eles é uma rede de associações que se articularam a interferir no planejamento urbano de Londres. Então, uma série de movimentos, inclusão de Londres, eles partem do princípio de incluir as pessoas com necessidades especiais nessas ações de planejamento, né? Tem o Elefante Latino, que é uma articulação comércio de imigrantes. Então, é uma associação que vem tendo muita força, articulando esses áreas comerciais, a tentativa de fazer com que nos planejamentos dos bairros atendam essas demandas desse tipo de comércio. Não só comércio, mas, enfim, essa população de imigrantes. Um dos movimentos é o Espaços LGBTQ+, que é uma articulação de espaços antes que ocupavam casas noturnas, bares, instituições que reuniam o público PT, e a partir de certo momento esses lugares eles foram sendo desejados, né, pelos proprietários através de políticas públicas de um certo tipo de asepsia social, de retirada desses cidadãos indesejados. Então eles se articularam nesse movimento e se fazem presentes também essas articulações com o intuito de interferir nas ações de planejamento do poder público. Outro movimento é os Ciganos e Viajantes de Londres, onde eles têm territórios já pré-determinados, perderam totalmente sua característica de nomadismo, mas eles tentam preservar as suas relações sociais, o modo de vida que eles têm, e tentando também preservar as suas áreas, os seus territórios. A Rede de Direito dos Migrantes, essa associação, ela está mais ligada em Londres aos migrantes mesmo, as pessoas que vão morar em Londres e que não têm nenhuma assistência social, então ela parte muito dessas ações de solidariedade para essas pessoas, até elas serem incluídas no sistema de saúde. A iniciativa UBEL é outra associação voltada às ações da população afro de Londres, né? Esse movimento também ele articula tanto com o Elefante Latino quanto a Rede de Direitos dos Migrantes, mas com essa perspectiva da presença negra nessa cidade de Londres. Você vê que demandas dos movimentos, elas não são diretamente ligadas à questão básica de infraestrutura e de moradia, mas sim elas se articulam também na reivindicação dos espaços, muitas vezes até na política de habitação social. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe uma clara diferença entre os movimentos de Londres e os movimentos de Salvador, ao mesmo tempo também a gente percebe que também tem uma coisa em comum, como eu falei, né, que é esse interesse do mercado, né, do capital financeiro, investindo a cidade como rentabilidade, o direito à propriedade, não o direito do uso, enfim. Isso se articula totalmente ao direito à cidade. Marcos, além do livro, vocês também produziram um documentário relacionado a esse trabalho. Inclusive, a gente também vai divulgar esse outro material na página do Urbandata Brasil no Facebook. Então, agora, para a gente direcionar para o final da nossa entrevista, eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse documentário, e aí também no contexto do livro, apontar algumas das principais contribuições desses trabalhos para o debate sobre as cidades de maneira geral. Bom, durante a feitura do livro, como eu já relatei para vocês, durante essa experiência de intercâmbio, né, entre essas duas instituições, uma série de produtos foi realizada. Um desses produtos é um livro. Então, o livro ele tem um caráter de reflexões a partir dos próprios movimentos sociais. E tem uma peculiaridade muito grande também, que talvez a gente tenha falado pouco aqui, que é a ação das fotografias. A cada um desses 3 eixos, cada entrevista, foram tiradas fotografias onde a imagem
tenta expressar pela perspectiva do entrevistado a elaboração desses conceitos presentes nas entrevistas. Então, isso é uma característica do livro muito interessante, além dessa tentativa de refletir a partir dos próprios agentes sociais, há também a produção de imagens deles, né? A partir das reflexões deles, eles identificando os locais, os cenários, as paisagens, os objetos presentes nessas imagens. É muito interessante. O livro, como vocês já falaram, o livro está disponível gratuitamente para baixar e muito interessante tomar contato com essas imagens, né? As imagens relacionadas às reflexões. Outro produto dessa experiência de intercâmbio é um documentário que a gente produziu. E o documentário ele tem uma outra perspectiva. O foco do documentário é justamente refletir sobre a experiência de intercâmbio entre essas duas instituições de ensino superior, né? Aqui, Brasil, instituição pública, a UFBA, e a University of London, na Inglaterra, é uma instituição pública, pagos, no ensino gratuito, mas com interesses em comum, apesar disso tudo. E o documentário, o foco do documentário é justamente refletir sobre a ação dessas duas instituições e a sua interação com a sociedade civil, suas ações de extensão e de pesquisa. Não se trata do mesmo recorte, mas se trata dos mesmos personagens, poderíamos dizer assim, né? Então, os movimentos sociais que estão no livro estão no documentário. Boa parte, não todos, mas boa parte. Então, ler o livro e assistir ao documentário, entendendo que o foco do documentário é uma reflexão acadêmica sobre a metodologia do próprio intercâmbio, também ajuda a compreender os movimentos, porque eles também estão presentes no documentário, nessa ação de produção de conhecimento, a presença deles enquanto geradores de conhecimento, assim como no livro, uma tentativa de que eles não sejam fonte de pesquisa, mas eles sejam agentes de produção de conhecimento, também está presente no documentário. Então, foi uma experiência muito interessante. Minha área de atuação, particularmente, vem do audiovisual, me formei em arquitetura, mas o tempo todo, desde a graduação, eu trabalho com audiovisual. No meu mestrado, trabalhei com as ferramentas de comunicação no planejamento urbano, no meu doutorado também. E esse documentário, ele um pouco é uma concretização de uma experiência já no nível de docência, refletindo sobre essa experiência entre a academia e a sociedade civil, né? Ações práticas, reflexões, demandas imediatas. O documentário ele não deixa de ser o audiovisual como uma linguagem que guarda muitas camadas, né? Ele, mesmo tendo foco na experiência acadêmica, ele também revela muito dos movimentos, muito das questões, suas lutas. É possível observar os territórios mais atentamente. É muito interessante, foi muito interessante essa experiência, a produção desses conteúdos, assim como outros. Tem um jornal muito interessante na última edição do Intercâmbio que foi produzido também. Enfim, boa sugestão é para quem tiver interesse pelo livro, assistir também um documentário curto de 20 minutos, mas acho que completa muito as informações, mesmo que tenha um objetivo diferente, mas com certeza agrega muito, né, a quem tiver interesse. Marcos, olha, muito obrigado pela sua contribuição aqui no Urbanidades. A gente fica muito contente de poder divulgar um livro que está sendo disponibilizado gratuito também no formato digital e que não esgota, né, esse debate sobre o direito à cidade. Parece que a gente é quase como se fosse o mito de Sísifo, né, de empurrar a pedra até o alto da montanha e voltar, porque essas reivindicações estão longe de serem esgotadas. E agradeço também a presença do meu colega Poena Mano e do meu colega Marcelo Venturini. Eu queria também agradecer muito a oportunidade de fazer reflexões e divulgar essa experiência que a gente tem tido de pesquisa Lugar Comum, com a UCL. Acho que é muito bacana a gente encontrar, né, outras vozes, outros interesses que aproximam essas discussões. Como o João falou, o direito à cidade está longe de ser esgotado. Esse tema, ao contrário, ele vai se enriquecendo cada vez mais, e novas questões vão surgindo, e não há de jeito nenhum há um interesse de esgotá-las, porque isso é impossível. A gente está falando aqui do espaço construído enquanto processo permanente, né? As relações sociais envolvidas, os contextos. O livro ele é, na verdade, mais uma da contribuição, uma tentativa, uma peculiaridade metodológica, mas com certeza ele não explica nada, ele só provoca, né?
uma tentativa de explicar ou de apontar qualquer tipo de compreensão fechada. Ao contrário, o objetivo é abrir cada vez mais, centralizar as margens, né? A gente entender que a cidade que é construída ela é muito, 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 quase que totalmente construída a partir dos seus movimentos sociais, claro, da ação pública, e a academia ela precisa sim cada vez mais se encontrar. Acho que tem uma atuação muito, muito interessante e se fortalecer no sentido de articular, né, o interesse público, no caso das universidades públicas, esse papel de articular o interesse público. Eu queria agradecer imensamente poder fazer parte desse debate aqui atualmente e prazer imenso poder falar disso. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.